Meus queridos, vamos falar um pouco agora sobre um assunto bem simples quando vem cobrando em prova, né? A curva S. Cuidado, não confunda com a curva ABC, que é um assunto de orçamento. A curva S é um assunto de planejamento e acompanhamento de obras. A gente sabe que esse formato S, na verdade, deriva da não linearidade da execução dos serviços, né, dos trabalhos, das atividades na construção civil. E a gente vai começar então essa nossa aula mostrando que a distribuição do serviço na construção civil tem essa particularidade de se assemelhar a uma distribuição normal de Gauss. O que isso significa? Que em função do tempo, nós temos ali um avanço da obra que começa de forma lenta e no meio, né, ou em meados ali da execução da obra, o ritmo, veja, esse daqui, o avanço da obra, né, o ritmo da obra é alto, é elevado. Logo ao fim, nós temos novamente um ritmo lento e aí, por fim, a sua conclusão daquela atividade ou daquela obra. Veja que nós passamos por ritmos lento, rápido, lento. Então, lento, intenso, lento. Isso se dá porque, no início das obras, poucas atividades simultâneas, poucas frentes de trabalho. Logo em meados ali, passou aquele início de obra, abre-se frente de trabalho. Então, após terraplenagem, fundação, começa a estrutura de concreto, vedação, e aí começa também as instalações prediais, né? E lá no final, acabamento, a pintura, né? Ou algum assentamento de alguma pia, por exemplo. Então a gente vê que tem muita frente de trabalho em meados ali, no intermédio da obra, poucas no início, por conta da simultaneidade das atividades estarem limitadas, e ao final a mesma coisa, a gente está acabando, fazendo refino, esse ritmo, então, tem uma semelhança, né? Eu guardo uma similaridade com a curva de Gauss. Cuidado, quando o autor traz isso, essa similaridade, não quer dizer que a distribuição normal de Gauss é só uma semelhança de desenho, né? De ritmo de evolução, ritmo de evolução de projeto. E aí, o que nós temos na realidade? Todos os nossos projetos são, de certa forma, complexos, longos, com muitas atividades distintas. Como é que o planejador, que o cara que acompanha ali a obra, a execução, ele consegue mensurar o quão ele está adiantado ou atrasado em relação ao seu cronograma, em relação ao planejamento que foi inicialmente executado, se ele partir para as minúcias de cada atividade, de cada objeto, de cada insumo especificamente, ele não vai conseguir monitorar, são diversas frentes de trabalho. O que a gente faz, então, sabendo que é impraticável somar o andamento de todas as atividades, por exemplo, metro quadrado de alvenaria, metro cúbico de concreto, metro linear de tubulação hidráulica ou de fios, isso, de certa forma, para o planejador é impossível. O que ele faz? Ele avalia o avanço das atividades com base em um referencial macro, né, que na maioria das vezes é hora homem ou custo, né, financeiro. Veja, aqui nós temos aqui o engenheiro, né, o pedreiro, o ajudante, o carpinteiro, o outro lá, seja lá servente, pintor, todos esses caras, para fins de evolução de projetos aqui no acompanhamento de obras, vão se transformar em um representante único de hora homem, né, digamos assim. Então aqui o insumo seria trabalho, hora homem, mas poderia ser custo ou dinheiro. É daí que nós damos origem ao que chamamos de curva S, que é um gráfico sempre crescente, mostrando o avanço acumulado do insumo, hora homem ou financeiro, né? Esse avanço acumulado do início ao fim da minha obra, ou seja, do início ao fim do avanço físico previsto, né, do avanço físico daquela obra. Então nós teremos aqui sempre hora homem ou custo de obra nos levantamentos habituais.
em questão de concurso, vai ser sempre assim. Nada impede de se fazer, por exemplo, uma relação tempo-cimento ou algum outro insumo, tempo-tinta, tá? Guardar essas proporções que são não habituais, mas eu poderia traçar um diagrama, não tem tanto significado, né? Lembrando desse aspecto, a gente já falou, lento, rápido, lento, pode ser verificado com o custo ou o trabalho acumulado ao longo da obra. Veja que a tangente aqui é menos inclinada e nesse ponto central a tangente é o mais inclinado possível. Significa que a obra está a todo vapor. Depois ela decresce novamente, ou seja, a inclinação da reta aqui, né, tangente, reduz. Significa que o trabalho, né, o avanço do trabalho é menor ao longo do tempo. O ponto máximo daquela curva que nós mostramos de Gauss, na verdade, representa o ponto de inflexão da curva S. Então, este ponto aqui onde a obra, né, o ritmo, vai avançando, depois começa a decrescer, marca este ponto aqui no meio da nossa curva S. Tá? E aí, quais são os parâmetros comumente medidos? Eu já tinha dito, trabalho ou custo. E a lógica da curva S, ela pode ser aplicada tanto a trabalhos mais simples quanto a trabalhos mais complexos, né? Esse avanço pode ser medido pela curva S, não é só para trabalhos extremamente complexos. Uma ótima ferramenta para avaliar serviços previstos e realizados, na verdade, serviços não, né? Consumos de trabalho ou custo previsto com aquilo que foi realizado para subsidiar decisões gerenciais. Olha, uma observação importante, se eu faço a curva S de trabalho, de hora-homem, ela não vai ser idêntica à curva S de custo, porque uma coisa é o custo, outra coisa é a quantidade de trabalho. O custo ele vai considerar ali, além da mão de obra, o material, o aluguel de equipamento. Então esse desembolso pode ser descolado, né, da curva de trabalho. Não podem andar, ou na verdade podem não andar na mesma proporção. Lembrando sempre que um nivelamento, quando a gente estuda lá o cronograma, né? Na verdade, o histograma de recursos ou histograma de mão de obra, um nivelamento no histograma de mão de obra vai tender a linearizar esta nossa curva S. E lembrando que o histograma de mão de obra é aquele quantidade de mão de obra que a gente precisa em cada data, né, em cada dia ou em cada semana do nosso projeto. Se a gente tende a normalizar isso, é óbvio que a curva S ela tende a ter cada vez menos formato S e um formato mais linearizado, tá bom? Esse formato S, como a gente disse, vai permitir constatar se tem grande ou pequena concentração de atividade no início da obra. Se tem grande, aqui eu vou ter uma inclinação maior, depois eu vou ter uma inclinação menor. Lembra da nossa curva banana, quando a gente tem na data mais cedo, e a gente pode ter aqui também a data mais tarde, onde nós temos no início um avanço baixo e depois um avanço mais rápido, tem que sair de um ponto, chegar no mesmo ponto, se o planejamento é 1. Agora, se eu atraso ou adianto as minhas atividades não críticas, eu posso movimentar, mexer um pouco nessa curva S. Quando eu represento as duas curvas S, né, mais cedo e mais tarde, a gente faz a que a gente chama de curva banana. Lembre-se, na horizontal eu vejo o tempo. Na horizontal eu tenho sempre, né, nas abscissas, o tempo, uma noção se o projeto está atrasado ou adiantado. Em azul, veja, planejamento acumulado. Em vermelho, realizado. Quando eu vejo que o realizado está depois, né, depois da faixa azul, que é o planejado, eu estou pensando que ele está atrasado. Então, na horizontal, eu tenho essa noção de tempo. Deveria estar aqui e está um mês depois, digamos assim, 2 meses depois. Então, esse serviço, né, em campo não está refletindo o que foi planejado. E na vertical, eu tenho uma noção de avanço acumulado, ou em hora-homem, ou em custo, como nós vimos, tá? Noção se o projeto consumiu mais ou menos insumo do que o previsto naquela data. Então, nesta data, o evento produziu, né, o avanço, né, da obra consumiu menos recurso do que havia sido planejado.
eu destaco aqui em vermelho que a curva S ela reflete o avanço econômico, mas pode mascarar atrasos em atividades críticas ou sobrepreço nas atividades executadas. Guilherme, o que é isso? O que você está falando com essa observação? Veja aqui neste gráfico da curva S que você vai entender melhor. Olha, eu tenho o orçado em azul, orçamento acumulado, e o orçamento realizado, quando a gente está falando de dinheiro. Nesse mês de junho, se eu tenho, no mês de junho, deveria estar aqui neste mesmo patamar planejado, em julho, eu estou então dizendo que está quase um mês adiantado, porque eu atingi o mesmo patamar de gastos, está aqui em milhões, um mês antes, era para atingir em julho, eu já atingi durante o acumulado realizado, que de fato foi feito, né? Um mês antes, eu gastei esse mesmo recurso que estava previsto para julho, eu gastei em junho. Dá a entender, então, de que eu estou um mês adiantado em relação ao planejado. Já em relação ao custo, se eu pego o custo de junho, eu deveria ter gastado 5,5 milhões de reais, já gastei 7,88. Então, isso mostra que foram gastos mais de 2,3 milhões do que planejado a esta altura do campeonato. Só que aí vem duas observações importantes que vocês precisam ler aqui neste rodapé. Os preços orçados podem não estar sendo atingidos. O mesmo vale para a hora homem estimada. Significa o seguinte, olha, eu orcei esse preço. Chegou nesse mês de junho, eu, ao invés de gastar 5 milhões e meio, eu estou gastando 7,88 milhões de reais. Gastei muito mais. Significa necessariamente que eu avancei com a minha obra? Não. Posso estar tendo gastos maiores do que foi previsto. Eu orcei que eu iria gastar ali 5 milhões e meio, fiz a mesma coisa por 7,8 milhões. Então não mostrou de fato, não refletiu o avanço físico da obra. Estou comprando coisa pelo preço maior do que eu havia planejado. A mesma coisa como se fosse para força de trabalho, hora homem. Pode ser que eu consuma mais tempo na mesma data, porque o meu pedreiro, o meu carpinteiro não está tendo a produtividade que eu achei que ele teria quando eu fiz o orçamento. Então isso pode mascarar esses superfaturamentos, né? Ou na verdade, subdimensionamentos quando nós falamos de orçamento. E outra coisa, eu posso ter avanço, digamos que não houve sobrepreço, não houve preço compras realizadas acima dos valores previstos, então digamos que isso daqui pode estar certinho, na verdade, certinho não, né? Não ocorreu isso daqui, ó, não teve preço orçado não teve preço contratado acima do orçado. E esse problema não ocorreu. Qual outro problema que pode ter ocorrido e que a curva pode mascarar? Eu realizei atividades, de fato, fiz serviços pelo preço orçado, justo, aquilo que foi planejado. Acontece que alguma atividade crítica, por algum motivo, não foi executada. E eu, para compensar aquilo, peguei atividades não críticas e executei. Então eu gastei mais mesmo. Mas o avanço físico da minha obra, eu vou conseguir entregar essa obra antes? Não. Se está falando de atraso no caminho crítico, essa obra vai atrasar, a não sei que eu adiante alguma outra atividade do caminho crítico. Então esse gasto, na verdade, pode ser gasto acessório, né? Ou seja, gastos, né? Acessório entre aspas, né? Mas gastos com atividades não críticas. Só isso, olhar só para isso, para a curva S, não me fala com certeza se a minha obra está adiantada ou atrasada. Eu tenho que olhar tanto para a curva S, quanto para um outro mecanismo de acompanhamento, como, por exemplo, o cronograma, né? Então eu posso olhar para o meu cronograma, ou diagrama PERT-CPM, e ver se as atividades estão ali marcadas, já estão sendo executadas conforme previsto. E um outro método para avaliar é um chamado análise do valor agregado, ou o método do valor agregado. Ele, de fato, vai ver, olha, eu gastei X, mas o quanto eu produzi do cronograma previsto, entendeu? Quanto que eu agreguei de fato, que eu executei daquilo que foi previsto. Então eu não olho só para o valor que foi gasto, eu olho para o valor que foi gasto e quanto que esse valor gasto refletiu no cronograma que foi previsto de fato.
E aí vai me mostrar se houve gastos acima do previsto ou não. É um método também que pode ser utilizado concomitantemente a essa curva S. Fica fácil agora a gente resolver algumas questões. A curva S mostra a distribuição de um recurso e é amplamente utilizada no planejamento, na programação e no controle de projetos. Sobre essa determinada curva, analisar os itens abaixo. A curva S permite visualizar o ritmo de andamento previsto para sua implementação. Ok, para a implementação do projeto. O coeficiente angular da curva permite observar o ritmo. Sim, a gente falou ali de mostrar o coeficiente angular, né? A tangente, no início aqui, tangente inclinada, pouco inclinada, depois muito inclinada, depois pouco inclinada. Consigo ver com que ritmo essa obra tem andado. Os valores da curva S são em formato cumulativo, perfeito. É uma somatória, tem que partir aqui do zero até o valor previsto, ou a quantidade de horas homem, né, prevista total. Sai do zero e vai até o total do projeto. Neste caso aqui, todos os itens estão corretos. Questãozinha da FGV. Sobre o controle de uma obra, por meio do acompanhamento de cronogramas e também pela curva S. Então olha aqui, ó, tá fazendo o controle de obra como? Pelo cronograma. Aqui, analisando, né, o cronograma montado com a curva S associada. Então, uma soma, não posso olhar para ela sozinha, senão ele vê o F. A curva S baseia-se no princípio de Pareto, denominado também como princípio dos poucos significativos e muitos insignificantes. Toda banca vai querer te confundir, vai querer confundir curva S com curva ABC. Curva ABC é um assunto de orçamento, de relevância dos itens no preço total do orçamento, tá ok? 20% dos itens representam 80% do orçamento, é o que diz nessa analogia de Pareto, assunto para orçamento. Aqui nós estamos falando de acompanhamento de obra, de execução acumulada de serviços ou de gastos, né? Então aqui a gente pensa que curva S não baseia no princípio de Pareto, ou regra 80-20. Isso está falando de curva ABC. A curva S representa os serviços por meio do desenho de retângulos dispostos horizontalmente, mostrando o que deve ser feito em cada período. Cara, isso te lembra o quê? As barras aqui, gráfico ou cronograma de Gantt. Então aqui tem a tarefa. Nossa, tá tenso aqui. Tarefa, e aqui as datas, e a barrinha vai me dizendo aí onde começa, quanto tempo dura e onde termina. Clássico, o que? Cada uma dessas tarefas, clássico do diagrama de cronograma de Gantt. Acho que é com 2 T's mesmo, escrever certo. Falso aqui, falso aqui. A curva S representa graficamente os valores acumulados, período a período, de um determinado recurso da obra. Isso mesmo, período a período, mês e mês, dia a dia, né? E os valores sempre acumulados. São as duas marcas, em função do tempo e com valores acumulados. Então ficou FFV, gabarito letra C. VUNESP, uma curva S pode ser criada a partir dos histogramas representativos de um ou mais recursos utilizados em um empreendimento, com os valores acumulados período a período, valores acumulados período a período, sendo assim a alocação de recursos representada como um todo, exatamente, parte do zero e vai até a alocação total dos recursos. E ela é criada a partir de histogramas, lembra lá do histograma, da aula que nós tivemos de histograma de recursos ou histograma de mão de obra, né? Porque recurso pode ser mão de obra, equipamento, pode ser dinheiro, né? Recurso financeiro. Então, essa primeira questão de cara já foi dada aqui para nós como correta. Vamos ver aqui o erro das outras. Histograma representativo de um ou mais recursos utilizados em um empreendimento, com valores isolados por período. Tem que ser acumulativos. Valores obtidos de uma curva de Gauss. Valores obtidos de uma curva de Gauss, considerando o desvio padrão com o grau de imprecisão na previsão de gastos financeiros. Gente, a curva de Gauss aqui é só uma semelhança que a gente fala em relação à evolução da construção civil, que é lenta no pico, em meados é máxima,
e depois é lenta novamente. Então é esse ritmo, né? Um ritmo parecido com a curva normal de Gauss. E não tem nada a ver com o desvio padrão, com nada de estatística. Valores previstos de uma curva de Gauss, então já falei, não tem nada a ver com isso. Valores previstos de uma curva de Gauss, mais uma vez, né? Vamos só ver aqui. Desvio padrão com grau de precisão, errado. Representando ao final os valores gastos financeiros ou de volume de insumos, isolados também, que não é isolado em cada período de tempo. Isoladamente, aportes financeiros ou insumos, sendo ou mão de obra, permitindo sua discretização a cada período de tempo que se queira analisar. Também mais uma errada aqui, não é de Gauss e não considera os aportes, o somatório dos aportes. A curva S é a representação gráfica da evolução física ou financeira de um projeto e tem essa denominação devido ao seu formato, que lembra um S. Isso. É formada pelo somatório acumulado físico ou financeiro do projeto em cada unidade de tempo. Sobre a curva S, pode-se afirmar que reflete um rápido crescimento inicial? Não, a gente fala aqui do lento, rápido, lento, né? Essa é a padrão da construção civil. Com a execução das atividades simultâneas no decorrer do projeto, a evolução fica mais lenta. Falso, quanto mais atividade simultânea, mais a tangente é inclinada. C, reflete uma rápida evolução da fase de acabamento. Não, fases iniciais e fases de acabamentos, são as fases lentas. Ocorre um pico de execução nas atividades intermediárias do projeto. Lembra? Aqui, ó, tangente é máxima, né? É o ponto de inflexão que reflete o que a gente vê na curva de Gauss, um pico de execução. Tem muita tarefa, aqui é tarefas, né? O número de tarefas, digamos assim, ou a quantidade de tarefas sendo executadas nesse pico marca nosso ponto de inflexão da curva. Então tá correto, ocorre um pico de execução nas fases intermediárias do projeto. Reflete o planejamento exageradamente célere. Não tem nada a ver com isso. Posso fazer a curva planejada, a curva executada, com a primeira data de início das atividades ou com a última data de início. Posso fazer os dois, inclusive. Mais uma. Observe as seguintes informações a respeito do uso da curva S para planejamento e controle de obras. A curva S representa a previsão de gastos com manutenção de equipamentos em uma obra. Previsão de gastos com manutenção de equipamentos não representa. A curva S representa o somatório, poderia ser o somatório dos gastos ao longo do tempo, né, dos gastos com manutenção de equipamento. Mas, em si, aqui a curva S representa a previsão de gastos. Previsão de gastos eu vou ter ali numa tabela, num cronograma físico-financeiro, né? E aí eu tenho, sim, a reflexão de quanto que eu vou gastar em cada mês. O cronograma físico-financeiro me dá isso. Agora, a curva S não é para representar isso. A curva S é utilizada para o planejamento e controle de obras, proporcionando uma comparação gráfica entre valores planejados e valores realizados de fato na obra, em um determinado período de tempo. Correto? Isso aí, ela representa, dá para comparar. Lembrando que eu não posso tirar conclusões direto somente analisando a curva S. A curva S é utilizada para caracterização, para caracterizar quais são os insumos mais significativos em uma obra, no que tange a seus valores financeiramente acumulados em relação ao valor financeiro total dos demais insumos da obra. Não tem nada a ver com isso. Isso daqui, mais uma vez, tentando enganar, é o que faz a curva ABC. Então, falso, não é a curva S. A curva S é uma ferramenta para o cálculo dos impostos que incidirão sobre os insumos de obra, tendo como resultado o índice de variação de custo de obra. Nada a ver com isso, não falei hora nenhuma de impostos de incidência, falei de BDI, não falei nada disso. A curva S é uma ferramenta para o cálculo dos impostos que incidirão sobre a mão de obra. Nem sobre insumos e nem sobre mão de obra, né? Não vamos falar de impostos aqui agora. Sobrou só a 2. Então, somente a alternativa 2 está correta. O controle de uma obra pode ser feito através do detalhamento e acompanhamento de cronogramas. E também, somado pela curva S. Acompanha cronograma com curva S. Essa é o melhor par. Sobre a curva S, é correto afirmar que permite uma avaliação global do orçamento com exame de apenas uma parte do serviço. Sobre a curva S, eu tenho uma avaliação global do orçamento
com o exame de apenas uma parte? Eu vou mostrar, na verdade, a evolução. Ela permite uma avaliação global, uma vez que o gráfico mostra apenas o somatório de custos acumulados. Então, ela não permite, porque ela só mostra somatório de custos. Então, aqui seria não permite uma avaliação global do orçamento, e sim somatório de custos acumulados. Trata-se de uma curva contínua que ilustra a relação entre tempo corrido da execução da obra e quantidade relativa de serviços executados. Trata-se de uma curva contínua, relação entre tempo e execução da obra. E tempo de execução da obra, né, na verdade, com quantidade relativa de serviços executados. Acho que assim, se fizer a curva entre tempo aqui e percentual, daí fica a quantidade relativa. Existe essa quantidade relativa de insumo, quantidade relativa de horas homem, quantidade relativa de valor, sempre comparado com o quê? Com o que estava previsto, né? Na verdade, com o total, desculpa. Vai de 0% a 100%, se nós fizermos o controle, o monitoramento dos insumos em termos percentuais. Daí poderia ter esse valor com quantidade relativa. Então deixa aqui uma exclamação, essa aqui já está errada, e vamos ver, essa daqui existe essa possibilidade. Apresenta no eixo das abscissas o percentual financeiro. Olha, veja que ele sempre fala em percentual. Nos eixos das abscissas, o percentual financeiro acumulado pago na obra, o que confere à curva o aspecto de S. Gente, nas abscissas está o tempo, nas ordenadas está, neste caso, o percentual. Então perceba, a gente conseguiu ver que a FGV está tratando a curva em relação tempo, percentual de valores executados ou percentual de hora homem, né? Geralmente em valores, tá? Em custos. Aqui está errado, com certeza errado. Apresenta no eixo das abscissas o tempo acumulado de execução do serviço. Tempo não é acumulado, tempo é o marco. O acumulado, na verdade, são o consumo aqui dos recursos, tá? O tempo não é acumulado, então não é tempo 1, depois o 2, depois 2 com 1, 3, depois 3 com 2 com 1, 6, depois 6 com isso. Não é assim, não é tempo acumulado, é o tempo corrido, tá? Cuidado com isso. Isso daqui até foi uma pegadinha, porque realmente nas abscissas eu mostro o tempo, mas não acumulado. Não consiste numa técnica muito usual. Aqui já não, né? Não consiste em uma técnica muito usual de obra de empreendimento. Na verdade, ela é usual quando ela está associada ao cronograma. Por isso, não é elaborada pelo software mais utilizado de planejamento, como o Microsoft Project, por exemplo. Na verdade, você consegue gerar, sim, no Project, no MS Project, a curva S, tá? Que é importante. Portanto, aqui, ó, veja, curva contínua que ilustra a relação tempo corrido com quantidade relativa, porque ele falou aqui em termos percentuais. A curva S apresenta a relação entre o que foi planejado e o que foi executado em uma obra, permitindo maior controle sobre o cronograma físico-financeiro. O que faz essa comparação, gente, entre o que foi executado e o que foi planejado, de fato, é o que a gente fala de análise de valor agregado, ou método ali do valor agregado. Aqui a gente consegue comparar, sim, na curva S. A gente tem a curva S planejada, e aí nós podemos ter a curva S ali, ó, executada. Tem planejado versus executado. Só que neste caso aqui, a CESP deu como errado, uma questão difícil, uma questão perigosa. Vamos reler. A curva S apresenta a relação entre o que foi planejado e o que foi executado. Ela não apresenta relação, ela permite comparar o que foi planejado e o que foi executado. Mas ela não fala, não apresenta nenhuma relação entre essas duas coisas. Eu posso construir as duas coisas de forma independente e a partir daí comparar se eu estou adiantado ou não, se eu estou gastando mais ou não. Basicamente é isso. Claro, sempre com um cronograma do lado ali, né? Para ter um maior controle e entendimento do serviço, da execução da obra. Por isso a questão deu errada aqui, porque existe o método da análise pelo valor agregado. A equação, essa questão pegou muita gente, olha, deu muito medo no pessoal. A equação abaixo pode ser utilizada para o traçado da curva S.
Quando I é igual a 50 e S é igual a 2, as ordenadas da curva S acumulada para a obra de 10 períodos são... Aí deu. Isso daqui tudo, o que interessa para nós é o avanço acumulado até o período N. Tem uma expressão absurda, mas são 10 períodos, do 1 ao 10, e eu tenho a curva S padrão. Olha, lembre-se, está em percentual. Significa que dizer que no primeiro mês, no primeiro mês, 4% da obra tinha sido executada, no segundo mês 12,6%, daqui 24,2%. Então, já tinha o cálculo. Isso que ele está apresentando aqui só foi para te assustar. Já tinha o cálculo do que foi executado dos 10 meses da curva S. Tá ok? Na verdade, aqui do que foi executado ou do que foi planejado. Vejamos, a equação abaixo mostra que pode ser utilizada para o traçado de uma curva S. Considere que um serviço em que são necessárias 60 mil horas. Então, se eu uso esse padrão de cálculo, um serviço precisa de 60 mil horas para sua conclusão. Já foram executadas 36 mil horas, então esse aqui previsto, até o quinto mês. 36 mil horas foi executado. E 54 mil horas homem, né, até o nono mês. Comparando-se com a curva S acumulada, é correto afirmar que aqui está a distribuição da curva S. Então, o que acontece? Basta eu fazer, se 36 mil, quanto que 36 mil representa? 36 mil representa 60% do valor total, que são 60 mil horas. Ora, no mês 5, tinha 336 mil horas homem. Então, eu vou no mês 5 aqui, e veja, estava previsto de ser executado 52,1%, conforme essa distribuição aqui de percentual. Quanto que eu executei? Executei 60, porque 36 mil representa 60 do total. No quinto mês, 54 mil horas. Aliás, desculpa, no nono mês, 54 mil horas. Ora, no nono mês, eu teria que ter executado 97,3%. Quanto que eu executei? Ora, 54 mil representa somente 90%. Então significa que o serviço está adiantado no quinto mês e atrasado no nono mês. Este é o nosso gabarito. Tinha uma expressão cabulosa, difícil, que na verdade não significava nada em termos de cálculo. Você não precisaria calcular, já tinha toda a tabela pronta aqui do lado. O gráfico a seguir representa a curva S, prevista para a execução de uma obra, e o andamento real de execução dessa obra. Supondo que o gerente da obra consiga manter uma taxa de avanço mensal a partir do mês 8, equivalente a 60% do observado entre este mês e o mês anterior, então entre 8 e 7, a obra atingirá a execução prevista quando? Veja bem, gente, quanto que a obra evoluiu do mês 7 para o mês 8? Saiu de 50%, olha só, 50%, então vai de 0 a 100, em avanço, ela avançou, veja que ela termina aqui no 100%, ela avançou de 50 para 65, então ela teve um crescimento de 15% entre os meses 7 e 8, tá ok? Se ele mantiver este avanço, quer dizer, não este avanço, mas um avanço equivalente a 60% do que foi observado nesse mês, o que eu preciso fazer? Calcular quanto é 60% de 15. 60% de 15 dá exatamente 9%. Então significa que se ele mantiver um crescimento de 9% nos próximos meses, quando é que essa obra vai atingir os 100% que foi previsto? Daí a gente faz, olha, até o mês 8 tinha 65, mais 9%, 74. Está abaixo do previsto. O previsto era 86, estava aqui em 74. E aí a gente pode fazer a brincadeira de ir fazendo isso a cada mês. Mês 10, 74 mais 9, 83. Era previsto 93, ele está em 83, então está aqui. No mês 11, 83 mais 9, 92. Estava previsto 97. 97, ele só fez 92. E aí, mais uma vez, no mês 12, né, onde se encerra ali a última data, nós temos que foi previsto 101% executado, se a gente soma 9%. Então estaria no 101, é óbvio que 100% já era o máximo, né? Então ele pararia aqui, ele terminaria a obra um pouco antes, digamos assim, entre o mês 11 e o mês
12. Na verdade, entre 11 e 12, ele conclui a obra, bem próximo ali de concluir no final do planejado, né, do previsto. Então, entre os meses 11 e 12, essa obra finalizaria. E a última questão, a tabela abaixo mostra o cronograma estimado de uma obra da construção civil em reais. Se traçarmos a curva S referente a esse cronograma, sua ordenada ao final da semana 5 vai ser, imagina então que a gente está traçando a curva S. Lembre-se, tempo, aqui no caso, tempo em semanas, e aqui o recurso. Nesse caso aqui, o gasto, né, financeiro, reais, acumulado. Acumulado. Ora, ao final do quinto mês, da quinta semana, na verdade, nós temos o quê? Um acumulado por semana de 1.000 mais 500, 1.500, 3.000, 6.000, 7.500. Então aqui eu estaria com 7.500, aqui semana 5, e a gente poderia fazer o desenho aqui, né? Não estou fazendo desenho real, mas na quinta semana nós teríamos acumulado aqui 7.500 reais, né, deste cronograma que tem 7 semanas ao todo, e na quinta semana estaria representando aí uma ordenada de 7.500 reais. Assim a gente conclui o assunto e espero vocês nas nossas próximas aulas.